No mercado de agência, principalmente para médias e até grandes empresas, é muito comum ter mais de uma agência dentro dessa mesma empresa. E aí tem a agência de SEO, tem a agência de assessoria de imprensa, tem a agência que cuida de uma rede social, a agência que cuida de mídia paga. São várias agências que compõem ali, óbvio que dentro de uma mesma estratégia global da marca, né? Mas cada uma olhando ali a sua especialidade, o seu canal, para poder desenvolver e desenrolar aquilo. E aí um problema que acaba surgindo é que a estratégia integrada disso tudo começa a ficar um pouco confusa, porque cada agência, imagina que é uma empresa terceira que tem sua forma de trabalhar, sua metodologia, sua visão, sua cultura, e você conseguir integrar 5, 6 parceiros diferentes, com essas diferenças que eu acabei de falar aqui, se torna um pouco mais difícil. Normalmente quem está fazendo isso pode ser um diretor de marketing, pode ser um gerente de marketing, super capacitado, mas que pode ter também uma carga de trabalho excessiva, seja no estratégico, seja no tático operacional, de mais frentes ali dentro da empresa, e acaba que às vezes não consegue fazer o centro disso, né? Fazer tudo se conversar. E, de novo, é muito comum que essas coisas acabem ficando desintegradas pela falta realmente de consolidação estratégica. Isso pode dar certo à medida que o canal pode ir bem mesmo sem essa integração, mas no contexto geral é uma coisa que incomoda o cliente, incomoda o diretor, incomoda às vezes o vice-presidente, incomoda o presidente. Então, de novo, falando de empresas de quanto maior a escala, maior o nível hierárquico, isso vai incomodando de certa forma, porque realmente não tem ali uma ideia central do que está sendo passado. E acontece principalmente quando a empresa tem um número variado de soluções, de produtos ali que acaba compondo o catálogo e ideias novas e inovações. Então tudo isso precisa estar dentro de um contexto de comunicação, tudo isso precisa estar sendo vendido, isso precisa estar sendo explorado pelo comercial, pelo canal de marketing. Então a informação ali ela é muito viva, né? E construir esse centro pode ser até fácil dia 1, mas depois do dia 30, 60, 90, que as coisas vão mudando, isso vai virando, na verdade, um grande Frankenstein. E aí aquele negócio, né? Quem é mais de aquisição tá olhando CPL, tá olhando os custos ali da mídia paga. Quem é mais de vendas tá tendo ideias, é porque conversou com um cliente que é mais assim, um argumento de venda, quer fazer um teste. Quem é mais de marca tá preocupado com a comunicação geral, com a estruturação do que aquilo significa, né? Então, cada um com o seu ponto de vista, às vezes internamente dentro da empresa, e aí às vezes extrapola isso ainda para terceiros. Cara, não é uma missão fácil. Eu lembro de um caso específico na minha trajetória que marcou bastante, assim. Foi até um case de sucesso, posso dizer, né? Mais um case de sucesso inicialmente na conversa aqui comercial. Dentro de uma empresa de tecnologia, uma empresa grande no setor, na verdade líder do setor. E eles tinham 6 agências trabalhando por eles. A gerente de marketing que estava conversando comigo não tinha a mínima ideia de como estava sendo o trabalho. Ela tinha dificuldade de passar profundidade de informação, de qual era o escopo, do que era o trabalho, do que ela poderia esperar do trabalho que estava sendo desenvolvido. De certa forma, todas as agências que eu conversei tinha alguma coisa sendo desenvolvida, tinha uma só que tava no migué, essa é a verdade, não fazendo nada fazia um tempão, acho que tava 6 pau por mês ali, rodando uma coisinha ou outra que tinha um combinado ali, só que tava em automação, inclusive, que eram as postagens de blog. Cara, assim, é desastroso porque a própria gerente de marketing ficou com vergonha, né? Não é uma coisa, uau, descobrimos um custo aqui que podemos cortar. Não, fizemos um investimento enorme durante muito tempo e isso, pelo amor de Deus, é uma informação terrível, porque isso compromete o próprio trabalho da gerente de marketing. E aí, como esse era o grande principal gargalo, e eles tinham dificuldade, porque não tinha alguém que enxergava esse 360... felizmente foi assim que eu particularmente desenvolvi minha carreira, eu desenvolvi de forma estratégica, desenvolvi olhando para tudo. Eu sou um generalista, eu brinco que eu consigo ser nota 7 em tudo, então o especialista vai ser muito mais profundo do que eu, mas eu consigo ter esse olhar. E tendo esse olhar, eu consegui construir uma narrativa, um raciocínio e um planejamento que fizesse sentido para aquela empresa. E o primeiro slide que eu coloquei na apresentação comercial foi integração da comunicação de marketing. Do restante dos slides foi exatamente como integrar cada parte, como tudo isso fazer parte de uma coluna vertebral ali que fizesse sentido, e essa era a dor. Eu fui exatamente na dor, por isso que eu falei que foi um case comercial ali inicialmente. Depois a gente ficou
muitos anos naquela empresa, acho que foi uns 4, 5 anos nessa empresa. Alegrias e tristezas, porque teve várias coisas que a gente tentou fazer lá que não foi um tiro bom, assim, um tiro certo dentro estrategicamente, não era fácil, era um produto super difícil, tinha bastante inovação no meio do caminho, então a gente acertou algumas coisas e errou outras, mas deixamos com certeza um bom legado quando saímos, quando finalizou ali os projetos finais. Então foi um case de sucesso porque a gente conseguiu resolver exatamente essa dor para você ver o quanto é importante. Era um contrato, na época, gente, era um contrato, acho que de, não sei se era 12 ou 14 mil ali, por um ano, eram 12 meses de projeto, que era um ticket muito bom, tá? Hoje, acho que se trabalha mais, agências comuns se trabalham mais esses tickets acima de 10 mil, mas na época já era bem mais difícil. Pô, mas se é preciso integrar todas as informações e ter esse raciocínio central, onde tudo se comunica dentro de um mesmo raciocínio, por que é difícil fazer? Porque o estrategista é um perfil muito difícil. Ele é um perfil caro, ele é um perfil que é difícil desenvolver, ele pode estar bem empregado já no mercado, e uma agência dificilmente vai ser sexy de novo o suficiente para poder trazer esse cara para dentro da operação num bom custo que ele consiga cobrar do cliente, escalar a empresa e etc. Então, estrategistas são pouquíssimos no mercado e as agências conseguem infiltrar muito poucos, tantos que os melhores estrategistas às vezes é o dono da agência, né? Às vezes não. Mas é o dono da agência que às vezes nem atende cliente mais, entendeu? Então começa a escalar, começa a passar ali para consultor, para gerente de projeto, sai e já não tem um bom estrategista, porque o estrategista precisa ter conhecimento de mercado, vivência, muita coisa ali para poder todo mundo confiar que aquela visão é a mais correta e que essa pessoa vai conseguir exercer a responsabilidade, cumprir com os deveres de ser o consolidador. Então, é um profissional muito difícil de encontrar. Como que a gente fez aqui na Traction? Cara, a gente, por um modelo muito específico, a gente sofreu muito, né? Essa é a grande verdade, foi uma das coisas que a gente mais sofreu, mas a gente conseguiu trazer boas pessoas, não sei se por sorte, por competência, conseguiu trazer boas pessoas que se desenvolveram lá de baixo. Então foram talentos, pessoas acreditadas, assim como eu lá no começo, que ganhava muito pouco, mas tinha bastante responsabilidade, tinha uma ambição e foi construindo e foi deixando o sucesso e legado dentro dos clientes e conseguiu construir algo que primeiro roeu o osso, depois comeu a carne, mas come a carne hoje, ganha bem, mas a gente sempre errou de trazer alguém que ganha bem. Direto. Essa é a grande verdade. Pega um cara de mercado, qual o salário dele? Sei lá, 20 mil, 25 mil, 18 mil. Salário bom de mercado, muito bom. Mas traz essa pessoa porque ela tá pronta pra... Não tá. Não tá, porque especificamente o que a gente oferece e o que o mercado hoje, que a gente entende deve oferecer de projeto de marketing estratégico, projeto de marketing que visa tanto comunicação quanto vendas, complexo, mesmo para que se for para pequenos negócios ali, óbvio que fica mais fácil, mais templateado, vamos dizer assim, mas para médias empresas, então já começa a complicar pra caramba. A gente teve muita sorte ou competência de trazer pessoas boas, e cada pessoa boa que a gente trazia ia escalando mais uma parte, mais um mercado, mais um nicho específico, uma especialidade de marketing que era mais apontada dentro dos projetos, foram criando essas carteiras e se solidificou num bom faturamento com pessoas boas, e cada vez que a gente consegue trazer uma, a gente consegue explorar um pouquinho mais esse faturamento. É a forma altamente não escalável que a gente identificou de conseguir gerar muito valor dentro do projeto. A gente consegue colocar a mão na massa, porque sabe lá e apertar o botão, mas com visão estratégica de conversar com o presidente de média empresa tranquilamente. Então consegue ter o raciocínio de mercado, de visão, de construção, de planejamento estratégico, mas consegue apertar o botão. É difícil pra caramba, essa é a verdade. Então precisa ter a vivência, precisa ter sofrido, precisa ter errado. A gente construiu muita experiência e muitas coisas mais no erro do que no acerto, essa é a verdade. Assim, se eu for lembrar, inclusive, dentro da própria gestão da Traction, assim, eu consigo me lembrar muito dos erros grandes que eu cometi, que não foram suficientes para derrubar a empresa, mas erros grandes o suficientes para levar um grande aprendizado para a gente mudar a rota da empresa e não errar mais aquilo de novo, sabe? Acho que esses erros trazem grandes aprendizados. De novo, eu tô entrando, né, toda essa seara aqui pela dificuldade da pauta, dificuldade do tema. Acho que explica muito porque as agências não têm uma boa fama hoje. Culpa delas em uma parte, culpa do próprio jogo, né? O jogo ele é bem difícil, a promessa é muito alta, né? A responsabilidade é muito alta depositada.
então acaba tendo esses probleminhas. Eu discuti mais o problema nesse caso aqui, nesse erro 006, do que a solução em si, né? A gente encontrou uma que ajuda a gente hoje, pode não ser a que ajuda amanhã, a gente pode decidir de outra forma, mas de certa forma espero ter agregado esse conhecimento, ou pelo menos a discussão aí para vocês pensarem um pouquinho. Se vocês estão gostando dessa série, deixa o like, deixa um comentário pra gente se animar aí que tá rolando, que tá fazendo sentido. E o próximo vídeo vai ser o erro 007. Até lá!